Olá, tudo bom? Hoje nós teremos mais uma aula de português e nós vamos precisar do nosso livro de português. Peguem aí o livro de português de vocês e vocês vão abrir o livro na página 20, certo? Nós vamos dar continuidade falando sobre o Esopo, aquele homem que fez aquela historinha, aquela história da cigarra e da formiga e outras histórias também. Nós vamos conhecer mais um pouco sobre ele, tá bom? Abrindo na página 20 aí do livro de vocês, tem um texto, certo? Falando sobre o Esopo. E essa meninazinha tá falando assim, essa meninazinha que é toda pintada de azul, ela fala assim: nas sessões anteriores, você ouviu falar em Esopo, o escritor de A Cigarra e a Formiga. Agora ouça a leitura da história de vida desse famoso escritor. Esopo. Dizem que Esopo foi um escravo que viveu na Grécia Antiga há muitos e muitos anos. Não se sabe exatamente a data do seu nascimento e morte. Quando Esopo foi libertado por seu senhor, viajou por vários países e conheceu diferentes culturas. Esopo adorava criar e contar histórias. Suas histórias eram tão boas que ficaram conhecidas no mundo todo. Nas histórias de Esopo, os bichos são sempre os personagens principais. Eles pensam, falam e sentem como os humanos. Histórias assim são chamadas de fábulas. Como Esopo foi o principal e o mais antigo criador das histórias, dizem que ele é o pai das fábulas. Nesse texto aí nós vimos que o Esopo foi um famoso escritor, né? Ele contava história, um contador de história muito famoso da Grécia Antiga. Ele morava na Grécia, certo? Ele era um escravo, dizem que ele era um escravo. E quando ele foi libertado, ele foi viajar pelo mundo. E ele adorava contar histórias. E as histórias dele sempre tinham animais. Os personagens principais eram os animais, certo? E as histórias dele foi assim conhecida pelo mundo todo e existe até hoje. Até hoje as pessoas conhecem as histórias do Esopo, certo? Seguindo para a página 21, tem o número 1. Lá no número 1 tá perguntando assim: sobre quem a história de vida que você acabou de ler? Sobre quem é a história de vida que você acabou de ler? A gente acabou de dizer aqui pra vocês que essa história que nós contamos é sobre quem? Sobre um escritor muito famoso chamado Esopo. Então, no número 1, vocês vão escrever o nome do personagem dessa história aí, desse escritor que a tia Cindy acabou de ler, tá bom? O nome dele. Número 2. Onde Esopo viveu? Lá no texto também eu acabei de falar pra vocês o lugar, né, que ele viveu, né? Aí você olha lá e coloca. O que Esopo gostava de fazer? O Esopo gostava de fazer o quê? O Esopo adorava contar histórias, né? Então você vai escrever aí. Número 4. São os personagens principais das histórias contadas por Esopo. Em todas as histórias do Esopo, ele usava seres humanos ou ele usava os animais como personagens. Aí você vai colocar aí no número 4, tá bom? Número 5. Qual nome é dado ao tipo de história que Esopo contava? Lá no finalzinho dessa história aqui de vida do Esopo, tá dizendo assim: histórias assim são chamadas de fábulas. Como Esopo foi o principal e o mais antigo criador dessas histórias, dizem que ele é o pai das fábulas. Então, como eram chamadas essas histórias? Essas histórias eram chamadas de como? Aí você vai escrever aí no número 5. No número 6 está dizendo assim: dizem que Esopo é o pai das fábulas. Por quê? Porque ele
Aí você vai marcar um X na alternativa correta. Primeira bolinha, porque ele alegrava as pessoas com suas histórias. Segunda bolinha, foi o principal e o mais antigo criador das histórias. Terceira bolinha, viajava por vários países e conhecia muitas culturas. Então você vai marcar um X no círculo correto, tá bom? Seguindo para a página 22, tem o número 8. A história de vida de Esopo conta que ele viveu há muitos e muitos anos. Essa expressão dá a ideia de que? Você vai marcar um X na frase correta. Primeira bolinha. Esopo viveu há pouco tempo. Segunda bolinha. Esopo vive na Grécia até os dias de hoje. Terceira bolinha. Já faz muitos anos que Esopo viveu na Grécia. Né? Há muitos e muitos anos, né? Então, você vai marcar o X na bolinha correta. Número 9. Observe as imagens abaixo e marque um X na que corresponde à Grécia do tempo de Esopo. Aí nós temos a imagem 1, que é uma imagem assim bem atual, né? E temos a imagem 2, que é uma imagem assim mais antiga, uma pintura, né? Mostra aí o Esopo aí contando histórias para as pessoas, ó. Tá tipo assim numa praça, né? Então, qual é a imagem que representa o Esopo na Grécia Antiga? Bem antigamente. Aí você vai marcar o X ou na imagem 1 ou na imagem 2. Logo abaixo está falando assim: circule quem é Esopo na imagem que você escolheu. Explique sua escolha para a sua turma. Pronto. Aí agora você vai ter que circular nessa imagem. Na imagem que você escolheu, você vai circular o Esopo, certo? Circulei o Esopo, aí você vai explicar para quem lhe ajudou a fazer a tarefa por que você escolheu esta imagem, tá bom? Continuando nossa aula de português, hoje nós vamos aprender um conteúdo novo, certo? Hoje nós vamos falar sobre adjetivo. Você já ouviu falar de adjetivo? Tia, essa palavra é tão diferente, né? O que seria adjetivo? Adjetivos são palavras que acompanham o substantivo, atribuindo-lhes características. As características podem ser positivas ou negativas, ou seja, pode ser por características boas ou características ruins. Exemplo, adjetivo é quando você dá uma qualidade para uma coisa, certo? Por exemplo, quando eu falo assim, que cachorro fofinho, qual é a característica, qual é a qualidade que eu falei para esse cachorro? Eu disse que ele é fofinho, né? Quando eu falo assim, nossa, hoje o dia está quente, qual foi a característica que eu dei para o dia de hoje? Eu falei que hoje o dia está quente. Então, adjetivo é quando você dá características para um determinado substantivo, certo? Quando eu falo assim, quando eu digo essa frase aqui, os meus alunos são muito inteligentes e educados. Eu dei duas características, eu dei duas qualidades para os meus alunos. Eu disse o quê? Que eles são muito inteligentes e muito educados, né? Até agora eu só dei características boas para vocês, mas também as características podem ser alguma coisa negativa. Quando eu falo assim, ó, nossa, que menino mal educado. Qual foi a característica que eu dei para esse menino? Estou dizendo que ele é um menino mal educado, né? Outra coisa, quando eu digo assim, hoje eu ganhei flores lindas e perfumadas. Eu ganhei flores lindas e perfumadas. Quais são as duas características que eu dei para as flores que eu ganhei? Lindas e perfumadas. Se eu falar assim, nossa, as flores do jardim estão murchas, né? Então, qual foi a característica que eu dei para as flores do jardim? Eu disse que elas estão murchas. Então, adjetivo é quando você dá uma característica, sendo positiva ou negativa, para uma coisa, certo? Então, como proposta de atividade, nós vamos utilizar o nosso caderno de caligrafia de português, aquele caderno que tem essas folhinhas aqui de pauta dupla azul. E vocês a tia Cíntia vai colocar umas imagens aqui, certo?
e vocês vão dar características, qualidades, sendo positivas ou negativas, para essas imagens que eu vou colocar aqui, tá bom? Você vai escrever o nome da imagem, eu vou colocar a imagem e o nome, certo? Você vai escrever uma palavra abaixo da outra e você vai dar duas características, certo? Para essas imagens, tá bom? Se você quiser dar só características boas, não tem problema. Se você quiser dar uma característica boa, uma característica ruim, ou não tem problema também, certo? Contando que sejam duas características para cada imagem, tá bom? Estão preparados? A primeira imagem que você vai escrever, aliás, antes da gente escrever o nome das imagens, nós vamos escrever lá em cima, na primeira linha, você vai colocar atividade de português, vai aparecer aqui, tá bom? Na telinha. Atividade de português, a data de hoje, que é 18/5/2020. Aí logo abaixo você vai escrever o nome da primeira imagem e do lado do nome da imagem você vai dar características para essa imagem, tá bom? A primeira imagem que você vai escrever o nome é essa aqui. Cachorro. Cachorro. Aí você dá duas características, dois adjetivos para o cachorrinho, tá bom? A segunda imagem, na próxima linha, você vai escrever o nome dessa imagem aqui. Flores. Flores. Dá duas características para as flores. Próxima imagem. Menina. Você vai dar duas características para a menina. Próxima imagem. Menino. Também você vai dar duas características para o menino. Na próxima linha, casa. Você vai escrever duas características para a casa, certo? Próxima imagem. A próxima imagem que você vai escrever o nome é essa aqui. Escola. Você vai dar duas características para a escola. Próxima imagem. Mamãe. Você vai dar duas características para a mamãe. Próxima imagem, boneca. Duas características para a boneca. Próxima imagem, carrinho. Você vai dar duas características para o carrinho. E a última imagem é desse animal aí, o cavalo. Você vai dar duas características para o cavalo. Bom, e essa foi nossa aulinha de hoje. Eu vou esperar pelas atividades de vocês lá no e-mail da tia Cíntia. Lembrando que tem crianças que não estão me mandando as tarefinhas no e-mail e eu gostaria de ver para saber se realmente vocês estão fazendo, tá? Um grande beijo e um abraço. Eu quero muitos likes lá no videozinho, tá bom? Beijos!